Olá, boa tarde, muito boa tarde, Bruno Barros. Muito boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. Sexta-feira o Sem Censura está começando. E no Sem Censura de hoje, que é o Dia Mundial da Internet, nós vamos falar de Facebook, de LinkedIn e de podcast. E vamos ter música, ainda bem. Quem são os nossos convidados, Bruno? Vamos começar com Cláudio Jorge e Gabriel Versiani, cantores, compositores, pai e filho. Eles estreiam na Casa do Choro o projeto do pai, do filho, do espírito, música, Vera Barroso. Muito bom. Estamos com Vanessa Guimarães, ela é jornalista, ela é consultora de comunicação e marketing e ela está lançando Entre Trilhas e Caminhos, que é um livro que conta histórias de profissionais que se conheceram através do LinkedIn. Muito lindo. Muito interessante. Márcio Borges é publicitário, vice-presidente executivo da W Macan. Ele fala das reações e engajamentos dos posts publicitários no Facebook. Uau! E André Micheli, que é coordenador do MBA em Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas, ele vai nos explicar o que é o podcast, que está crescendo no Brasil e a gente ainda não sabe direito como usar. O nome é estranho, mas certamente você deve saber o que é, a gente também, mas a gente vai saber no programa. Bom, falando que a internet hoje é o Dia Mundial da Internet, você que está em casa, vai para a sua internet, no smartphone, no celular, que é a mesma coisa, no seu computador e manda uma mensagem para a gente usando a hashtag Sem Censura. Pode ser no Facebook, na nossa página, ou então no Twitter. Isso aí. E vamos começar com música, tanto o Cláudio quanto o Gabriel vão tocar o quê? Vai ser o quê? Não vai dizer música que é é nossa uma música que parceria. vocês dois fizeram junto, das poucas coisas. Exatamente. Vamos lá, pai e filho. O amor é mesmo assim, é a vida nos dizer. Um dia desamor e outro prazer. Encontro, desencontro, alegria, solidão. Nosso jeito de viver essa paixão. Só não vá me dizer que não valeu. Não vá dizer que não valeu. Só não cabe dizer que não valeu, amor. Só não vale dizer que não valeu. Um jeito de amor, onde a presa caça, laço estreito e nada nos enlaça. Amor de altos e baixos que nos levou ao fim. Foi um tempo bom, tempo ruim. Só não vá me dizer que não valeu. Não vá dizer que não valeu. Só não cabe dizer que não valeu, amor. Só não vale dizer que não valeu. Cláudio Jorge. Só não vá me dizer que não valeu. Não vá dizer que não valeu. Só não vá me dizer que não valeu. Não vá dizer que não valeu. Só não cabe dizer que não valeu, amor. Só não vale dizer que não valeu. Muito obrigado.
Valeu. Valeu. É muito bonito pai e filho trabalhando juntos, porque vocês são muito diferentes, parece. E, no entanto, fica muito bonitinho, né, Cláudio? Porque... Fica uma gracinha. Tá ligado aqui? Fica Não, alô, alô? Tá, pode falar que tá ligadíssimo. Olha só, o Gabriel é filho da Cláudia Versiani, ou seja, se você não fosse músico, você ia ser músico, então... Não tinha jeito. Cercado por todos os lados, né? É. Agora, você, Cláudio, tem um violão muito particular, muito requisitado, todo mundo sempre quis ter o violão, você é uma pessoa que faz... Você, além de tudo, é produtor, mas desde sempre você é um cara que todo mundo quer a tua companhia. E aí, fica difícil para ele competir com você? Olha, bom, eu vou ter que responder, né? É. Realmente, tocar violão do lado do Cláudio Jorge é uma pressão total, uma responsabilidade, assim, né? Eu fiquei muito tempo com muita vergonha de tocar na frente dele, mas, enfim, acho que hoje em dia eu já estou um pouco mais seguro, enfim, da minha música. Acho que a música é um universo tão amplo, né? E cada um tem uma habilidade, cada um tem uma coisa, uma peculiaridade diferente. Ele né? é quieto, né? Ele é quieto e sério. E aí você fica... Você é muito exigente com ele, não? Sou, demais. É? Na realidade, embora sejam o mesmo instrumento, são 2 violões, né, mas as funções são diferentes. Eu, desde cedo, me dediquei a ser instrumentista profissional, tocar em bailes, em discos, acompanhar artistas, essa coisa toda, né? E o Gabriel é um autor, um cantor, um cantautor, né, que se acompanha mais no violão do que propriamente ser um instrumentista. Como ele falou uma época para mim, não, eu não estou a fim de ser operário igual a você. Tá, Isso, ele trabalho, tinha né? 17 anos quando ele falou essa frase. 13. Mas aí, Então, hoje em dia, já dá para trabalhar junto. Não, é porque a vida vai seguindo. A gente muda, sempre né, foi muito Cláudio? independente, né? Então, o caminho dele artístico, ele sempre traçou muito por conta dele mesmo. Então, chega um momento que as coisas ficam mais fáceis de se encontrar, né? Do que você forçar uma barra. Não, agora vamos fazer show juntos. Fica meio chato. Né? Cada um sabe a história de si. Olha só, esse show, diz aí, vamos dar logo o serviço. Quando vai ser, tudo direitinho. Então, quinta-feira que vem, dia 23, lá na Casa do Choro. Aqui na Rua da Carioca, 7 horas, aqui 31. na Rua da Carioca, é um espaço muito bonito, quem ainda não conhece, super arrumadinho, um som muito bacana, bem localizado, né? Enfim, perto do metrô. Então, é quinta-feira, dia 23, a partir das 7 da noite, na Casa do Choro, do Pai, do Filho, do Espírito Música, Cláudio Jorge e Gabriel Versiani. Queria até complementar aqui, Vera, que eu tenho dois discos autorais gravados, e no primeiro disco eu estava indo um pouco nessa onda de, quero fazer uma coisa independente do meu pai, minha onda e tal. E aí a participação do meu pai no disco foi discreta, tocou uma faixa, tocou violão em uma faixa. Mas aí depois, quando chegou a hora de eu gravar o meu segundo disco, eu falei, não, esse projeto tem que fazer inteiro com Cláudio Jorge, não posso perder esse tempo, não posso perder essa oportunidade de trabalhar com meu pai. E aí fizemos o disco Ainda Sambo, que é meu segundo CD autoral, produzido por Cláudio Jorge, também arranjos de base dele, e também tocou no disco inteiro. Dessa vez eu explorei mesmo. É difícil para você falar Cláudio Jorge no lugar de meu pai, que você, quando fala do artista, você fala o Cláudio Jorge. Eu acho que já virou uma entidade, né, no mundo da música. Porque mesmo, né? O Cláudio Jorge é o Cláudio Jorge, o papai é outra coisa. Exatamente. E você, nesse CD da Ainda Samba, você tem aquela participação da Martinalha, que tem o clipe na internet que a gente consegue ver e que é muito bonitinho que tá, né? Vocês dois cantando juntos, está muito... Ficou muito bacana. Ficou. Sim, a gente gravou aqui no centro, gravamos ali também no Rio Cenário, aqui na Lapa. Tem participação da Joyce também? Tem participação da Joyce no disco. Gravamos a música Urca, que é uma música em homenagem ao bairro, e ficou muito bonito também. Bom, quem quiser ouvir, tem nas plataformas todas aí digitais, está também tudo no YouTube, na internet, está aí à disposição. E o show, é a primeira vez que vocês estão se apresentando num show juntos? É a segunda vez, mas de uma forma mais profissional é a primeira, né? Tá. Esse show, na realidade, o mote é a história de um violão de família, que foi do meu bisavô, passou para o meu pai. Essa história é muito boa. Imagem, estão passando umas imagens linda. de família. É verdade. O Gabriel pequenininho ali, o violão. Mas vamos valorizar, porque não é esse violão. Não é. É um violão tão precioso que vocês nem... O violão tem 100 anos de idade, ele só sai de casa mesmo por motivos muito assim. Tá no seguro? Não tem jeito. Tá no seguro? Tá no seguro. E vocês vão levar para o show? Vamos levar para o show. Aí fica lá assim do lado, exatamente, na estante. Ele vai ficar exposto. É uma história bem qual é a bacana, história? porque o meu bisavô era flautista, professor de violão também, trabalhou com... Bisavô não, meu avô, bisavô dele, né?
trabalhou com Carlos Gomes, foi assessor do Carlos Gomes. E ele, dando aula de violão, dava aula de violão para uma jovem lá do subúrbio chamada Maria do Carmo. Tá. Ele deu aula para ela um tempo, depois ele não pôde mais, mas deixou o violão um tempinho com ela, para ela poder ainda, até comprar um outro, blá. Aí um dia ele precisou do violão e pediu para o filho dele ir buscar. Como é que chamava o filho? Everaldo de Barros. Tá. O filho foi buscar, encontrou o violão e a Maria do Carmo. Aí se apaixonaram, casaram, aí eu nasci. É bonitinho. Ou seja, estamos aqui por causa de um violão. Por causa de um violão. E Esse aí, violão eu depois? aprendi a tocar, meu irmão aprendeu a tocar, o Gabriel aprendeu a tocar, e aí ele vem vindo acompanhando a família. Acho que é meio uma imposição. Vocês vão ter que estar ligados a esse assunto, não tem jeito. Tem Não, é bonito vocês terem tem guardado. alguma energia nesse violão aí que veio até agora e serviu também para unir a gente agora nesse show temático, né? Do O pai, do convite filho, do partiu de espírito. quem? Do pai ou do filho? Do pai. Foi seu, né, pai? Foi sua ideia, né? Foi. Eu tive a ideia. Eu achei, acho que já está na hora de a gente fazer alguma coisa junto, mesmo fruto do trabalho até desse disco, né? A gente ficou muito em contato. Vocês, por causa com o do- disco, conseguiram trabalhar bem juntos, aí disseram, Exato, bom, a partir de a agora parceria deu pode. certo. mais claras, né? Assim, ele fez esse movimento mais claro na direção do samba e tal, então Tá. as coisas foram E o aparecendo repertório mesmo. do show? Sim, é um repertório basicamente autoral, né? São músicas nossas, que contam nossas trajetórias artísticas. Tem essa nossa parceria e a gente faz 2 músicas que não são nossas. Uma é o 14 anos, do Paulinho da Viola, que fala sobre toda essa temática de pai e filho, esses conselhos de cuidado com a música, que é bonito, mas é perigoso. E também a música que é do meu avô, parceria com o Wilson Batista, que é Uma Casa Brasileira, que é fazendo uma resposta a uma casa portuguesa, né? Então a gente vai até tocar Ah, no final. bonitinho, carnaval. dá uma palhinha, como é que é? A gente essa vai cantar canção? ela no final. Ah, vocês vão cantar? vamos. Então tá garantida já. Tá pra gente garantida, ouvir. super garantida. Que ela é mais animadinha, né? Ela pra é uma gente Ela é ouvir. marchinha. uma marchinha de carnaval que a Ademilde Fonseca gravou em 1957. Mas não vai ser um show Carnaval. único, não. Vocês vão ficar uma temporadinha? Não, é um dia só. É Mas fogo essa a- história de show, é, né? Lá na Casa do Choro é uma data, mas a gente vai, com certeza, levar esse Viajar show para esse outros, show. Com outros certeza. palcos. Bom, com longa certeza. vida a vocês. Eu vou convidar vocês para no Dia dos Pais vocês voltarem sem censura. maravilha. Ver como é que rolou essa temporada. Se exatamente. sobretudo as brigas. Eu estaria muito interessada nas brigas. Eu também tô interessado nesse assunto. A briga é Vera mais Barroso, assim, porque eu pai, quero filho, que mãe ele, juntos, que ele entre no trabalhando. Facebook, que ele fique Como é que você clicando. sabe que a gente briga? Pai briga com o filho, é O isso? tempo inteiro. E eu gosto do o tipo de briga que pai... Porque eu adoro o tipo de briga. Porque cada pai tem um verdade. tipo de briga com o filho. Exatamente, o pai sabe de tudo, né? Pô, os filhos não sabem de nada, né? Que negócio. Não, mas o Hoje em filho- dia é o oposto, né, Cláudio? Você sabe disso. Tem filho que manda no pai, não tem Com não? certeza, com certeza. Não, O Gabriel os manda um filhos pouquinho em não. mim nessa onda, negócio de produção, repertório, a harmonia não é essa, ele já botou as mangas de Eu fora. gosto já muito, manda. são as correções. Não é assim, papai, não é assim. Eu gosto muito é Você disso. não sabe nada. É. Tem paciência, né? Não, deixa eu fazer, tá bom. É. Não. Aí o cara lá vai lá, arrasa no violão e diz, tá bom. E aí, quando, ele Não, começa, foi legal. quando ele começa a tocar violão, eu calo a boca. Aí e você fico... fica calado. Muito bom, muito bom. Obrigada, hein? Vamos fazer um intervalo? A gente volta já, já. Então, estamos de volta. Bruno Barros, o que temos? Aqui, Vera Barroso, com o Márcio Borges, que é publicitário. Obrigado, Márcio, por ter vindo. Obrigado pelo convite. Você sabe aquelas carinhas que tem embaixo dos posts do Facebook? Tem a carinha de coração, tem também a carinha de tristeza, tem a carinha de raiva. Aquilo é para você demonstrar a sua reação ali naquele post do Facebook, né? Às vezes você gosta muito do assunto, do post ou da foto, você posta o coraçãozinho de amei. Às vezes você não concorda com aquilo, aí você posta a carinha de raiva. Isso acontece na vida também. Às vezes um amigo fala uma coisa, você fica irado, não concordo, não é isso. E aí você, na face, você demonstra aquele ódio todo pelaquela postagem. Isso interessou tanto você nas redes sociais, no caso das redes sociais, que aí você fez a sua pesquisa de mestrado com base nisso. Quis estudar as reações nas redes sociais. Exatamente, Bruno. Na verdade, o que acontece é que o contágio em rede física, ele existe e já é provado. Quando as pessoas bocejam, quando as pessoas... Faz uma bocejada Exatamente, que todo mundo vai É. bocejar. Quando as pessoas estão tristes, o ambiente tende a ficar triste. Quando as pessoas estão felizes, tende a ficar um ambiente feliz. E eu quis entender um pouco como é que era esse comportamento nas redes, se haveria alguma possibilidade de um contágio através desses sentimentos em redes digitais. E aí eu falei, bom, vamos ver se o Facebook
com aquele set de possibilidades de reações, porque até 2016 é engraçado, porque até 2016 a gente não tinha outra possibilidade de reagir a qualquer postagem no Facebook que não fosse o botão de like. Era só curtir. Só o joinha. Só o joinha. E a partir daquele momento, o Facebook permitiu para os usuários da plataforma que eles pudessem reagir de outras formas que não só o curtir. Na verdade, eles poderiam demonstrar raiva, eles poderiam demonstrar felicidade, eles poderiam demonstrar amor. E a partir desses botões, eu comecei a entender se haveria um tipo de contágio nas redes. A gente tem umas imagens aqui para mostrar, eu acho que já está pronto para plugar. Aí, Daniel, olha aí. Essas aqui são as faladas. Aqui o curtir, todo mundo conhece, o coraçãozinho. Aqui é se você riu, achou engraçado e tal. Mesmo não, o amigo tem que postar isso aqui sempre, né? Para dar uma força pro coleguinha. Aqui a coisa é muito uau. Geralmente uma notícia muito bombástica, uma novidade. Aqui é triste, uma coisa não tão legal. E a carinha de raiva. Que aí a gente tem o próximo slide, a gente pode passar, Dani? Porque isso é muito impressionante. Aqui, é esse aqui. Não, voltamos para aquele. Que a carinha de raiva, qual foi a sua surpresa em relação a isso? Na verdade, o que aconteceu é que quando as pessoas começam a reagir para cada um dos botões, eu queria entender se tinha algum tipo de sentimento que gerasse mais engajamento. Então, eu comecei a coletar todos os dados a partir do momento do dia 1 que startou essa possibilidade das pessoas se manifestarem os sentimentos através de botões de reações. Desse dia, eu comecei a baixar todos os tipos de reações que as pessoas tinham dentro das redes, nos posts publicitários de 16 marcas distintas, de categorias e objetos e produtos diferentes, e saber se elas deveriam ter, naquele momento, algum tipo de reação através do comentário. Ela reagia e comentava. Eu queria saber das pessoas que comentaram qual o tipo de reação que ela tinha tido. E aí foi surpreendente, porque nesse primeiro momento, quando você começa a observar que tipo de reação provoca mais comentário, eu percebi de 16 marcas, 20 posts, 2 anos de dados, mais de 17 linhas de código. Olha aí, está aqui. Que a raiva é o maior motivo. Mas é muito grande a diferença. É muito grande. Aqui, tipo, a tristeza 10% e a raiva 39%. Essa internet odeia muitas pessoas. Na verdade, as pessoas elas se manifestam muito mais quando elas estão com raiva. O que acontece é que as pessoas, normalmente, quando elas usam o botão de like, eu diria que é como se ela fosse no ambiente, eu digo uma festa de fim de ano em família. Você encontra aquele tio que você gosta, aquele que você não gosta tanto, mas você cumprimenta. Você dá aquele tchauzinho, ainda que distante, educadamente. Essa seria mais ou menos a função do like. Para não ficar chato. É isso. Então, o like, ele automaticamente na rede, ele acontece como alguma manifestação primária. Ali é o cumprimento. Agora, se aquele tio faz alguma coisa que te provoca e desencadeia em você algum movimento que você vai falar, mas naquele dia... Aí é a raiva. Aí, quando você se manifesta com a raiva... E você não consegue guardar. Não consegue guardar. E aí você comenta, e aí você registra. Então, a primeira grande surpresa foi que as pessoas, efetivamente, com raiva, elas vão se manifestar muito mais. E eu achava, num primeiro momento, que isso deveria estar ligado a uma categoria de serviço. Bom, uma empresa de telecomunicações... Vamos voltar ali para a gente continuar o nosso papo. Mas você estava falando... Não, peraí, Bruno, eu estou interessada nisso por causa de uma... É o seguinte, você pesquisou a reação das pessoas com marcas. Com marcas, Vera. Não é serviço, é exatamente nisso que você estava entrando. Ou seja, a minha reação, sei lá, a esse relógio, a minha reação, a Coca-Cola, a Avianca, qualquer coisa assim. São essas... É uma reação à publicidade. É uma reação... À marca. A qualquer marca. No primeiro momento, eu queria entender se isso estava ligado a um tipo de marca ou um tipo de categoria, especificamente. E a reação ela se repetia em mais ou menos grau, mas ela se repetia com o mesmo padrão em diferentes categorias, em diferentes tipos de produtos. Ela era uma reação padrão. E você começa a questionar aquilo. Você fala, será que isso se repetiria? Será que tem a ver com conteúdo? Será que é através do conteúdo que as pessoas... Eu comecei a separar. Aí você começou a perceber que não tinha a ver com conteúdo. Que não tinha a ver com imediatamente. Conteúdo. Quando você começa a olhar para o dado puramente, você começa a ver que as pessoas tinham o mesmo padrão de comportamento, independente do conteúdo que estava sendo postado. E
Não tem a ver com histórico também, por exemplo, uma companhia aérea, você tipo, teve uma experiência péssima, e aí você tem ódio daquela companhia aérea, aí ela posta uma coisa maravilhosa, ela descobriu uma coisa incrível e postou na rede social lá no Facebook, você não quer nem saber, você vai pôr a carinha de raiva porque ela um tempo atrás, ela te deixou Ele chateado. está dizendo que não é pelo serviço. E aí, o que aconteceu foi essa surpresa. Na verdade, as pessoas, quando elas fazem alguma coisa, que elas usam a carinha de raiva, elas vão lá e comentam. Comentam mais do que qualquer outro tipo de sentimento. Ao comentar, elas estão manifestando a razão por que elas estão com raiva. Então, elas estão complementando o sentimento. Elas estão sendo objeto de pesquisa de qualidade aí, né? Exatamente. Porque E aí, descobrindo. nesse momento, Vera, que é curioso, porque, no fundo, quando você separa a marca, quando você separa a categoria, quando você separa se é produto ou serviço, quando você separa o conteúdo, foi um filme ou alguma coisa, você fala, o que faz as pessoas terem esse tipo de reação? E aí eu mudei o prisma. Como eu estava um set de dados muito grande, muito dado para ser analisado, eu mudei o prisma para o usuário, porque o usuário ele tem um login. À medida que ele comenta, é público. Quando você comenta no post de alguma marca, aquele comentário é público. Quando eu comento em algum post de qualquer postagem publicitária, aquele comentário é público. E, a partir desse momento, o curioso foi que a gente observou alguns usuários fazendo 41 mil comentários. Aí você, isso é humano ou isso é um robô? Um usuário fazendo 40 mil comentários? É isso. É isso. Então, humanamente, ou é alguém com ódio muita mortal. Raiva, É um ou uma hater assim campanha. poderoso. E com tempo, né? E com o tempo. E com o tempo. O que nos leva A à que não é. hipótese que não é um humano. Exato. A hipótese imediata é que não é uma pessoa. Que é o concorrente. Então, aí geram várias Não, perguntas. ele é publicitário. O que você pensaria, né? Geram várias perguntas. Poderia ser o concorrente, poderia ser alguém ou alguma organização, alguma coisa atacando alguma categoria, poderia ser algum movimento econômico sobre algum determinado setor. Claro. Poderiam ser várias coisas. Poderia ser, inclusive, a própria marca, porque existem estudos hoje que, assim como as vacinas, como é que você produz anticorpos? Você injeta um pouquinho da doença e o organismo reage. Falem mal, mas falem direito. Esse é o movimento da vacina. Então, automaticamente, quando você provoca alguma reação negativa, pode ser que isso gere uma manifestação positiva muito grande em cadeia sobre alguma coisa. Podem ser várias coisas. E essa é a graça do trabalho. A graça dessa pesquisa, ela abre uma janela de possibilidades para novas perguntas que ainda não têm as respostas, mas que a gente sabe que são movimentos atípicos ao comportamento humano. E o Márcio, uma Quer pergunta. dizer que ele fez essa coisa toda para a gente sofrer agora, porque a gente não vai saber por quê. Essa ideia é massa. Na verdade, não para sofrer, é para a gente refletir. A partir desse momento, Vem aí a a gente... parte Não. Eu não queria refletir sobre isso. Essa é a grande graça. Porque por que está acontecendo aquele tipo de contágio? Porque se o contágio ele efetivamente acontece, Em suma, você chegou à conclusão, existe contágio. existe um contágio. Agora, como ele é provocado? Se ele é provocado propositalmente, se ele é uma interferência, ou se ele passa a existir depois que alguma coisa foi provocada e eu alimento aquele contágio acima de alguma coisa robotizada. Tá. Não, eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, aí foi constatado isso, a empresa, o post tem lá um monte de curtida de raiva. Como que a empresa, o administrador da mídia social pode fazer para reverter isso? Tem jeito, assim? Como que você muda a inteligência, não, a mentalidade desse cliente que está te odiando? E para a empresa não é legal, porque você vai passar a ser odiada. Eu vejo até o aplicativo Uber, por exemplo, tem aquela coisa da nota. Tipo, a nota vai caindo. Quando você vê um motorista que tem a nota baixa, você fica, o que será que aconteceu aqui para Entro no carro ou não entro, né? Pois é, e no Facebook é a mesma coisa. Ou então tem aquele site que é o Reclame Aqui, um monte de reclamações sobre a empresa. Você não vai querer comprar naquela empresa. Vamos fazer aqui um teste? Todo mundo aqui tem Facebook. Vocês usam todos os botões? Gabriel. Olha, é raro eu botar. É raro, eu tô fora dessa estatística aí. Se eu odeio, é bem raro você pôr eu o... usar. Eu fico mais no curtir, no amei. Não passa São os que eu disso. mais uso. Cláudio. Eu também.
O negócio da raiva não é lá que eu coloco, não. É ao vivo. Tá bom. Eu tenho uma forma particular de reagir quando eu não gosto de algo. Eu entro em contato com a pessoa no privado e isso é faço um chique. comentário, assim, dou um feedback mesmo para que a pessoa possa melhorar de alguma forma. Se eu achar que é algo que ela não deveria, de repente, ter expressado naquele canal, eu faço questão de demonstrar isso. Agora, se eu gosto, aí eu coloco de forma pública. Legal. Eu me manifesto. Me manifesto, independentemente do que eu Você senti. vai lá e eu faço você parte hate. desse grupo. Só que eu acho que eu estou no 61% daqueles que odeiam eventualmente e não comentam, né? 39% dos que odeiam comentam, 39 comentam. Então eu acho que eu faço parte dos 61%. E é importante deixar claro que, na verdade, o número, a volumetria das pessoas que gostam é infinitamente superior. O que eu estava demonstrando... É a relação. É a relação. As pessoas com raiva, Tá claro. elas registram a raiva. E comentam, né? Isso elas que é comentam. interessante. As pessoas com raiva, elas Tem registram o porquê da raiva. é uma atitude proativa. Alguns casos, eu diria, altruístas, de avisar outros sobre alguma coisa que aconteceu na relação empresarial, naquela relação comercial. Aí não seria nem o caso de pessoas, porque são posts públicos de empresas. Então, seria uma relação, vou avisar a sociedade sobre o que aconteceu comigo. Um ódio do bem. E é um ódio do bem. Isso não acontece só na rede social, isso acontece na vida também. Sem dúvida. Lembra aquele programa que você falou? Alguém falou sobre a importância do elogiar. Às vezes a gente não elogia, mas para falar mal, assim, numa mesa de bar, todo mundo. Nossa, você viu aquilo que fulano falou? Que idiota, que não sei o quê. Em tese é 5 vezes mais, né? A relação no offline é de 5 para 1, entre elogios, manifestações de elogio e manifestações de raiva sobre uma marca ou um serviço qualquer. Então, você também no offline reproduz esse comportamento. Raramente nas redes sociais. As redes sociais normalmente reverberam mais comportamentos do que modificam. Então, o que a gente está vendo ali é um reflexo do que já acontece. É um reflexo. O que foi novo... É a relação entre os comentários e a manifestação. A relação que não aconteceria no que acontece numa rede offline, que é exatamente isso que você falou, que numa rede offline, necessariamente tem a participação da pessoa. Sim. Na rede digital, às vezes pode ser um robô. A única diferença, você está coberto de razão, aquilo ali corroborava inicialmente uma teoria já comprovada daquela relação que um cliente insatisfeito, ele se manifesta muito mais do que um cliente satisfeito, coberto de razão. Só que o problema é que entra um segundo fator na rede digital. Um fator é que nem sempre isso é humano. E aí quando isso não é questiona. humano, a gente perde o controle. E perde a credibilidade. A questão dos haters. Os haters não seriam robôs, são pessoas expressando Só pra as ficar suas claro, opiniões. Pra quem não sabe, haters são aquelas pessoas que ficam mandando mensagens ruins. É um termo né, que foi inventado para classificar pessoas pessoas, que têm ódio. Com ódio, que demonstram ódio o tempo inteiro. Entraria nesse grupo ou somente os robôs? Não, entram nesse grupo. O nosso Que não tá problema separado. hoje... É. O nosso problema é saber quem são os robôs e quem são as pessoas. Esse é o problema. Eventualmente tem são como robôs saber. desenvolvidos por haters. Não dá para... Então, como ele diz, pode ser pela própria empresa, pode ser pela concorrente. Claro, sem dúvida. Isso é que é. Pode ser pelo... Mas isso, quando eles vierem para o Dia dos Pais, você vai ter que vir aqui Só com a as segunda reflexões. parte da pesquisa. Gente, assim não é possível. A internet está aí para nos dar respostas e vem você com perguntas. Perguntas e reflexões. Valeu, Márcio, muito bom. Olha só, vamos conversar, continuando no papo de internet, que a gente não vai sair dele hoje, com o Michele, sobre o que é o podcast. Agora todo mundo fala em podcast. Outro dia nós tivemos um entrevistado que disse assim, gente, se vocês querem bombar nas redes, é podcast. Eu olhei para o Bruno e digo, estou ferrada, né? Porque eu mal sei nada. E ainda me introduziram. O que é o podcast? Quando você estava quase convencido aí para o Facebook, já está no podcast. Isso. Não, acho que é uma relação tão direta entre querer bombar e usar um podcast para isso, não. O podcast, o nome vem do iPod da Apple, da época do início do consumo móvel de conteúdo áudio, e broadcast, que é uma transmissão. Então, era uma transmissão feita para o iPod, no início. É um arquivo MP3, como os arquivos que a gente se habituou a trocar em um determinado momento da internet, que as pessoas consomem através de um aplicativo, que pode ser o aplicativo que já está no seu smartphone. Todos os smartphones vêm com um aplicativo que te ajuda a consumir esses podcasts, ou você instala um específico que ajuda a encontrar,
Ou você bota, por exemplo, um Spotify, que é um aplicativo que você usa para consumir música, e agora tem investido bastante, a empresa tem investido bastante nessa linha de podcasts, comprando, inclusive, distribuidores de podcasts que Mas, já são por bastante exemplo, famosos. Ok, entendi. Ou seja, é um arquivo de áudio que você pode ouvir a qualquer momento e tal. Que nem, digamos, é um YouTube Isso. de áudio. Ou então que eu li também que fica assim, pense no podcast como um blog que ao invés de escrever, as pessoas falam. Sim. Pode Um ser programa esse, de todo esse rádio, tipo por de exemplo. Programa de rádio, tudo isso. É podcast. Se vocês me permitem um momento jabá, eu tenho um podcast chamado Digital de Tudo. É todo mundo com o botão apertando, né? Já tem jabá só no procurar podcast. Digital de Tudo nos distribuidores de podcast, onde a gente a gente faz uma mesa redonda. Eu falo sobre o lado negócio das tecnologias e eu divido essa mesa normalmente com 3 pessoas. Uma fala sobre entretenimento e cultura, a outra sobre a tecnologia daqui a 30 anos e a outra sobre startups e soluções. A gente recebe convidados, enfim. E Você fica é uma reunião real ou é uma reunião virtual? Ou seja, cada um na sua casa? É uma reunião real. Mas dá para fazer cada um na sua Claro, casa também. E aí você reúne toda semana? Eu reúno uma vez a cada 15, 20 dias e gravo alguns. E aí, se aparece alguma pauta mais quente, a gente faz. É como pra se colocar. fosse um sem censura, Por que- sem se Não, preocupar por com que você não figurino, faz ao cabelo, vivo? maquiagem, Então, nada disso. Por que você não faz ao Porque eu tenho vivo? que fazer um streaming, não é uma tecnologia um pouquinho diferente. O podcast, ele prevê que ele vai ser gravado, eu vou subir o arquivo. Dá para fazer ao vivo, mas a dinâmica do podcast está naturalmente associada a uma gravação. Mas falando sobre como distribuir podcasts, e aí fala, Vera, e aí vai fazer seu podcast? Você pode simplesmente pegar o áudio do Sem Censura e colocar nos distribuidores de podcast. Aliás, isso é uma boa ideia. Isso vira um podcast. É claro que com nuances, com características de um programa que tem o visual como suporte. Por exemplo, o pedaço que a gente acabou de visualizar os gráficos teria que ter um cuidado específico, mas é a mesma lógica. Inclusive, diversas emissoras fazem isso com os seus programas e distribuem Por exemplo, todas as rádios têm lá, que você, quando você acessa, são podcasts. Exatamente. Exatamente. E fazer ao vivo é mais complicado. Porque a tecnologia de distribuição de podcast não é feita para esse formato. Olha só, por exemplo, o Facebook exibe, não é assim que a gente diz, mas o Sem Censura vai no Facebook. É transmitido ao vivo pelo Facebook. Eu não poderia, então, pegar a mesma coisa... É só pegar o áudio e botar depois num distribuidor de podcast. Mas tem que ser depois, não pode ser na hora, porque tem que... Aí seria um streaming, não seria a mesma coisa. Exatamente. No fundo, seria rádio, não seria internet. Mas em termos práticos, o resultado é o mesmo, porque você gera um acervo, os programas ficam disponíveis. Qual é a graça? A graça é ouvir sem precisar ver. Então, bota no carro, bota quando está correndo, bota quando está fazendo exercícios, ou não está prestando tanta atenção, está fazendo outras coisas em casa, mas tem ali. É a graça de ouvir rádio. Tá. É a mesma lógica. E eu posso fazer uma lista minha? Eu Claro. posso pôr, sei lá, 10 músicas, um programa, não sei o que eu posso fazer. Se você tiver num aplicativo como o Spotify, que permite a construção de listas, você pode. Nos distribuidores de podcast, em alguns você pode, mas o padrão é você assinar o podcast. Então, você marca para ser avisado quando um episódio novo daquele podcast sai. E aí você recebe uma notificação falando, olha, saiu um programa novo do Digital de Tudo. Michele, tá. Isso. E aí a ideia é que você consuma. Esse start é fundamental para as pessoas ouvirem. É muito mais comum do que a lógica da pessoa ir lá ouvir. À medida que você vai construindo essa base de assinantes, o podcast vai crescendo. André, agora na reunião de pauta, o Daniel, que é o diretor aqui do Sem Censura, eu acho que foi ele que falou que o Spotify está pensando em ter uma plataforma de podcast. O que acontece nesse mercado se o Spotify passa a ter isso? Porque o Spotify hoje domina o mercado de música. É como se fosse a Netflix dominando o mercado de vídeo, seria isso? É por aí. Mais do que está pensando. O Spotify, ele já distribui podcasts normalmente. E ele tem comprado distribuidoras de podcast. Então, existem serviços de distribuição de podcasts que, tradicionalmente, já são consumidos e utilizados, aplicativos que são usados para isso, e o Spotify está comprando naquele movimentozinho tubarão que a gente está acostumado. Mas eu não entendi. O que ele está comprando exatamente? Está comprando a base servidores, ou está comprando a rádio tal e não sei... Entendeu? Isso Imagina que
a TV Brasil compre o Spotify hoje. Chega lá e fala assim, Spotify, você é meu. Naquele momento, todo mundo que ouve o Spotify, que tem o aplicativo instalado no seu celular, vira seu usuário. Na prática, é isso que ele tem feito. Então, ele tem comprado o mercado. A tecnologia já está dominada, mas ele, lembra quando eu falei das assinaturas? A pessoa vai lá e clica, olha, me avisa aí quando for lançado um episódio novo desse podcast. Então é igualzinho o YouTube. Isso. Por exemplo, seria o seu canal no YouTube. Então, o Spotify está querendo virar um grande YouTube. Ele está comprando players mais antigos de distribuição de podcast. Mas você não consegue fazer o seu. Por exemplo, o Sem Censura não pode criar um player no Spotify. Não, Sem Censura. mas ele pode criar um aplicativo. Ele não precisa criar nenhum player, nenhum aplicativo. Ele pode fazer um upload do programa para o Spotify, assim como vocês podem fazer um upload do programa para o YouTube, sem dúvida. Vamos não, fazer? pode. Fazer, é uma boa ideia. Porque é uma boa ideia. Eu também acho. Porque o carro, quer dizer, tudo que implica essa falta de mobilidade visual, porque é isso que é o lance, é isso? Exatamente. A galera vai ouvir no carro. No carro, na E é academia. assíncrono, né? E tem a sacada de você ouve em qualquer momento. Então é on demand. Eu não preciso estar ali no carro no momento que o Sem Censura está passando. Eu posso ouvir no dia seguinte, posso ficar buscando temas. Então tem um mecanismo de busca que facilita o consumo do conteúdo. E outra coisa, o arquivo de áudio é um arquivo muito mais leve do que arquivo de imagem. Claro. Então você consegue muito mais conteúdo com pouco espaço, é isso? Exatamente. Exatamente. Bom, o que mais que a gente pode perguntar sobre... É uma tendência, não sei se é verdadeiro, né, que no exterior, nos Estados Unidos, o podcast é sucesso há muito tempo. Sim. Né? E no Brasil ainda não pegou, é isso mesmo? Está crescendo. O Brasil tem existe uma curva de adoção de tecnologia que obedece mais ou menos o mesmo desenho para tudo. Existe um momento que a tecnologia é apresentada ao mercado e aí tem um pico de expectativas. Mais ou menos como aconteceu com as criptomoedas. Tá. E aí, de repente, alguém começa a falar assim, talvez esse negócio não seja realmente tão incrível quanto se imaginava. E aí tem uma queda, que se chama um vale de desilusão. E aí as pessoas começam a descartar aquela tecnologia. Um tempo depois, a tecnologia se reposiciona e aí a gente tem um consumo mais adequado ao valor que ela realmente agrega, ela atinge um platô e segue. O Brasil, tradicionalmente, tem um atraso de 3 a 4 anos depois que uma tecnologia atinge um platô nos Estados Unidos e na Europa. Isso quer dizer que, em 2 anos, os podcasts vão estar bombando aqui no Brasil. Tá. A gente está chegando, tem está uma começando coisa esse também, momento. André, tem uma coisa que eu acho que também é interessante de falar, que eu acho que o podcast ele é mais fácil para quem produz também, do que fazer uma ferramenta audiovisual, porque vídeo dá muito trabalho. Claro. Você tem que estar bem, você tem que ter um cenário, você tem que ter uma iluminação. Podcast você tem que ter o conteúdo e um microfone, Não, mas olha só, o dele dá trabalho pra caramba, porque ele tem que produzir uma mesa redonda com gente... Olha só, isso mas dá ele não muito tem trabalho. cenário. Você imagina um monte de cara feio, sentado desarrumado, suado, só conversa, a gente só conversa. Imagina se a gente ainda tivesse que se arrumar fisicamente, olhar para a galera, não ficar assim, nossa, não vou olhar Ia fazer muito bem a ele, de qualquer maneira. André, quais são os equipamentos necessários para quem quer fazer podcast, mas quer começar do zero? Você precisa de um computador, um software onde você pode distribuir os canais, gravar em canais diferentes, fazer uma edição mínima e microfone de qualidade, só. Depois é silêncio e um bando de gente conversando. E de novo, acho que o segredo é o conteúdo, né? Claro, sempre. O segredo Internet sempre vai ser o conteúdo. É menos sobre produção e sim sobre... A internet tolera a falta de qualidade. Você olha alguns vídeos que o cara fez com um selfie e que são vídeos que bombam. Então, a internet tolera a falta de qualidade em detrimento da qualidade do conteúdo. E Mais escolher ou o menos, tema esses certo vídeos também é que- importante. Então, Claro, né? sem O que você dúvida. falou? Escolher o tema certo também é tema, importante. Com claro. certeza. Esse é o- Não, esse é o vídeo ponto. ruim, eu brigo muito com isso. Você aguenta 15 segundos a 30. Porque 2 minutos você não aguenta de vídeo ruim, não. Mas ainda assim, dependendo do tema, ou um vídeo específico. É claro que vídeo para fazer um programa, para ter longevidade, aí não. Mas vídeos ruins eventualmente bombam 1 ou 2 vezes. Exatamente. Agora, evidentemente, não tem condição de fazer um programa de vídeos ruins. Isso que é a Até grande- que existe isso. Não, exatamente. Tem Eu só vários, um site de pessoas Exatamente. Conheço vários aí. Bom, deixa eu ir para o intervalo, a gente na volta continua conversando. A gente, então, vai voltar em 2 minutos no máximo, menos que isso. Até já. Maravilha, estamos aqui encantados com a tecnologia. Bruno Barros, o que temos de tecnologia e interatividade aí com você?
Tecnologia é essa, Vera, que permite a gente aí, eu me relacionar com vocês aí em casa, vocês falarem o que estão achando do programa e a gente vai ver agora. Primeira mensagem. Dores de Medeiros. Tarde chuvosa, mas embalada por música boa através desse programa que amo tanto. Valeu, Dores. Josenildo Cabral, quero nesse momento registrar meu elogio ao programa, parabenizá-lo pelas utilidades das informações recebidas. Valeu, Josenildo. Continua assistindo a gente, hein? Tem também o Jorge Vitório. Tá show o programa de hoje. Temos mais uma. Valéria Souza, linda a história do violão. Eu acho que essa foi a última, né? É Muito isso. bom. Você quer participar do Sem Censura? Manda mensagem pra gente nas redes sociais usando a hashtag do programa, que é Sem Censura. E daqui a pouco, depois desse bloco, a gente vai ter um bloco exclusivo na internet que a gente vai passar mais mensagens dos telespectadores. É isso aí, continuem nos elogiando, a gente só gosta de elogio. E tem um detalhe, a gente está prendendo todos os convidados no estúdio aqui, a gente não pretende liberar vocês, porque como estamos um pouco isolados no Rio de Janeiro atualmente, quem mora na Barra não pode ir para a Barra nunca mais. Então a gente vai ficar aqui a noite toda, conversando, Tá bom, se vocês não se ótimo. incomodarem. Você, né, Márcio? Em São Conrado, estou passando pelo mesmo sofrimento. Acabou, né? Vocês moram na Barra? Não, você mora. Pois é, você vai ficar aqui também. Eu moro aqui pertinho, Você vai vou até ficar de bote. Vanessa, você mora perto? Não, eu moro na Zona Sul, então Tá tá bom, tá tranquilo. livre. E André? Eu moro lá. Eu preciso... Você conseguiu vir? Eu consegui vir, eu vim pela linha amarela, vou voltar por lá também. Deu certo, Deu não tava certo. muito Deu certo não cheio. significa que foi rápido, mas deu certo. Eu cheguei. Chegou, É tá uma aqui. aventura, É né? isso, exatamente, É uma aventura. Morar na Barra, São Conrado, agora você nunca sabe se você vai conseguir Sempre uma chegar em Se surpresa, chover, né? aquele negócio, se chover na Zona Oeste, é isso que dá. Vamos lá, a gente vai começar com a Vanessa Guimarães, que é, de uma certa forma, é uma tecnologia, mas é exatamente todo o lado humano da tecnologia. Exatamente, o lado afetivo da tecnologia, que eu costumo falar. Isso. Eu conheci vários profissionais interessantes através da internet. E, na verdade, a internet marcou muito a minha vida também, porque até o meu marido eu conheci numa sala de bate-papo. Só que isso foi há 17 anos Claro atrás. que sala de bate-papo é coisa antiga. É coisa antiga. Hoje tem Hoje o tinha que Tinder, ser tem o um monte Tinder. de Que você recebia a foto e a ferramentas. foto vinha por pedaço, assim, né? Tipo, você vê a primeira boca, daqui a pouco você vê o Não, pescoço. naquela época A gente ficava era desconfiado internet pra de caramba. escada, né? A gente ouvia aqueles barulhinhos para acessar a internet, ela evoluiu muito. Hoje a gente tem aí alta tecnologia. Então você gosta da internet. Eu gosto da internet, eu vejo que tudo tem dois lados, né? A internet também, ela tem um lado positivo e negativo. Só Eu que não sabia que o LinkedIn era um lugar de encontros. Isso é que eu não sabia. o LinkedIn, além de ser um local onde você pode colocar o seu currículo, você também pode fazer amizades e um networking muito vasto, né? Desde que você saiba usar bem a ferramenta. Então, eu conheci muitos profissionais interessantes, profissionais que eu já acompanhava o trabalho há muitos anos, e aí surgiu o convite de escrever um livro, porque até então a gente não tem esse tipo de material. Ah, não foi ideia tua? Foi um convite da Não, editora? foi ideia minha. Foi ideia Foi tua? ideia minha. Nós escolhemos a editora em conjunto, eu e os outros 10 profissionais, mas nós ficamos mais de um ano escrevendo esse livro, e o interessante é que assim, cada um escreveu o seu capítulo do seu jeito. A gente É impressionante, é Você muito leu? livre. Eu que li. Cada via. um tem as suas habilidades, porque são profissionais de cidades diferentes do Brasil e de profissões também Isso. aleatórias, né? Então, São 11 pessoas. são 11 pessoas diferentes, com o perfis que é? completamente diferentes. 6 mulheres, 5 homens, 6... Isso. São 3 jornalistas, 2 empresários, temos uma consultora de inglês corporativo, uma engenheira, uma musicista, um gestor da informação, empresários. Temos diversas áreas de atuação e cada um colocou ali no seu capítulo justamente as suas impressões sobre a sua vida e sobre o seu trabalho. Porque nós acreditamos que quem nós somos como pessoas influencia diretamente no trabalho que a gente realiza. Então, a gente trouxe justamente essas características para o livro. E também colocamos um pouquinho de música nele. A gente tem música aqui hoje, o livro, cada capítulo, cada autor escolheu para o seu capítulo uma música brasileira que representasse, né, como pano de fundo para a trajetória que contou. Então, acho que ficou bem interessante. E as histórias é que são incríveis. Tem a história que eu mais gosto, não vou falar que é a sua, porque senão fica muito cabotino, mas é a do Carlos Henrique Silva, que é uma história... E todas elas, não é, Vanessa? Elas valorizam
o fato das pessoas terem empenho, terem drive e valorizam o estudo. E isso é que é muito extraordinário. E todas em situações muito frequentemente adversas. Muito. Inclusive você. Também. Acho que a maioria ali teve uma origem muito humilde. Ou E então com mostrou, dificuldades. ou com muitas dificuldades, inclusive familiares mesmo, né? A Ellen conta a Isso. questão do alcoolismo na família dela, como Barra ela fez pesada. para superar isso. Ela foi mãe muito jovem. O Adame, né? O Anderson Adame conta também a trajetória dele. Ele, como gestor da informação, tudo que ele teve que passar ao longo da carreira para chegar onde ele está hoje. Então, assim, na verdade, são histórias de pessoas desconhecidas, mas que tem uma conexão em comum, que a gente quer resgatar os valores que a gente sente que estão tão perdidos na nossa sociedade hoje. Então, conta a história do seu avô. O que ele dizia? Que você era muito cheia de frescura. Eu adoro isso. Que ela diz mesmo, ela é cheia de frescura. Hoje eu entendo. Por que você era? Ele está O que com ele dizia, 97 anos, meu Ele avô. está vivo, né? 97. Com certeza ele está me assistindo agora. 97, Mas aí- Lúcido Nome dele? Forte Walter. Mas aí conta... Participou Walter. da Segunda Guerra Mundial. Isso. Ele tem uma história linda de vida. A minha família me inspira muito. O meu avô, ele dizia, quando eu era criança, eu era uma menina extremamente enjoada, né? Porque, assim, a minha família, ela Tipo super chatinha? protegia. Chatinha mesmo. A minha família super protegia muito. A minha mãe era muito protetora com os filhos. Então, assim, era aquele vestidinho que não podia sujar, não podia andar descalça em casa. Coisa que eu faço completamente ao contrário com meu filho hoje, né? A minha família, que me desculpe, estão me assistindo, mas, assim, meu filho, ele fica completamente à vontade, estimula ele a andar descalço. Eu gosto disso. Mas o meu avô dizia assim... você é muito enjoada, sabe? Se caísse uma formiga no leite, eu não tomava. E aí ele dizia assim, para com isso. No final da vida, todo mundo vai para o mesmo lugar. Você não é melhor do que ninguém, você é igual a todo mundo. Tira então, essa não formiga fica... e bebe esse leite, Tira garota. essa Faz bem formiga pra e bebe vista. esse leite. Faz bem para a vista, exatamente. Então, e hoje eu enxergo isso, hoje eu tenho orgulho de contar essas histórias, porque ele me fez enxergar que, sim, nós temos que ser pessoas mais humildes, sim. A gente tem que parar de sustentar uma imagem, muitas vezes, que não é real. A gente tem que ser quem nós realmente somos. Isso é interessante porque é um site de procura de emprego, é um site de currículo, é um site onde você tenta fingir que você é melhor do que você é de verdade. É um pouco... difícil, o LinkedIn, ele acaba estimulando as pessoas, muitas vezes, a inventarem ou aumentarem, mas não é só o LinkedIn, né? Na verdade, nos próprios currículos, quando a gente vai ver dentro das empresas, né, as pessoas acabam aumentando. E a gente teve um caso essa semana, né? Você sabe, eu até nem liguei muito, porque a gente já viu até presidente da República fazer esse tipo de erro, né? Mas eu estava me lembrando que meu irmão, quando era mais jovem, ele uma vez pôs no currículo vitae dele, países conhecidos. Ele pôs França, Espanha, Nigéria. Eu disse, que isso, Gustavo? Você nunca foi à Nigéria? Eu disse, sim. O avião fazia escala em Dakar. Entendeu? E aí, Por 2 esse horas tipo na de Nigéria. coisa, entendeu? Países conhecidos, por favor. Quer dizer, a gente tem uma tendência a... Acho que o ser humano, né, acaba tendo essa tendência mesmo. E a própria Aquele sociedade inglês estimula intermediário, também. tipo, Exatamente. que- O inglês intermediário que negócio vira tá- fluente. Mas Aliás, isso não tem a história da professora de inglês, que é muito interessante, né? Muito. Que ela A Sueli. que ela aprendeu o inglês perfeito de Oxford, não sei o que, blá, chegou na Inglaterra, descobriu que tinha que falar um inglês totalmente fluente, que ela perdeu anos a fio, e abriu uma escola de inglês fluente. E a Sueli tem muitas histórias interessantes, né? Ela contou uma pra gente que justamente quando ela foi para o exterior, uma amiga foi recebê-la e a primeira coisa que a amiga fez foi comprar frutas tipicamente brasileiras, porque ela achou assim que seria um luxo. E as frutas no exterior, as frutas brasileiras são super caras, né? Elas têm o triplo do preço daqui. E quando ela chegou e viu bananas sobre a mesa, ela pensou, nossa, mas até aqui eu vou ter que comer bananas? Assim, eu queria experimentar uma fruta Queria diferente, pêssegos, e né? aí só tem bananas. do país, mas, assim, é porque... Aí, depois que ela foi entender o contexto da situação, a amiga, na verdade, quis agradá-la, quis comprar algo com o qual ela já estava acostumada na terra dela, né? São muitas histórias interessantes Muitas, no livro. muitas. São 11 histórias maravilhosas. 11 histórias. E cada leitor vai se identificar com uma delas de acordo com a jornada de vida que tiver, né, com a origem que tiver. Você está pensando com em as fazer já um vivências. segundo livro com mais histórias? Agora eu estou trabalhando no meu livro de marketing afetivo, na verdade.
que é um conceito que eu inventei, assim, um termo que eu inventei para justamente juntar essa parte mais técnica, que é do marketing, né? E com a afetividade, que nada mais é do que justamente isso, a gente saber como lidar com as pessoas. Porque antes de nós sermos profissionais, nós somos pessoas. E é bonitinho, porque foi uma coisa que você chegou na tua vida e que você conseguiu. Eu passei por uma longa jornada, assim, conheci pessoas também diferentes, especiais, que foram me fazendo enxergar que nós não estamos aqui nessa vida à toa, a gente tem um propósito, cada um tem o seu. E é bacana, você introduziu o afeto no universo do marketing, por exemplo. Sim. É verdade isso. E verdade. o Márcio veio mostrar isso, que essa história do hate, eu amo, eu odeio, essa explosão de sentimentos. Quando é que você vai lançar o livro? Aqui você já lançou. O livro já foi lançado no Rio, agora em São Paulo, está marcado para o dia 25 de maio, na próxima sexta-feira, às 19 horas, na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis. Vocês todos estão convidados para vamos para São Paulo. prestigiar. Vamos deixar Rio de Janeiro, vamos para São Paulo. Pequeno eu sotaque. tenho loucura. Você é de onde com esse sotaque? Como eu dou aula em São Paulo e no Rio, Pegou, mas acabo ela misturando os sotaques. Aí eu falo um pouco carioca, um pouco paulista, mas é por causa dessa mistura. Entendi. Muito bom. Então, todos lá em Higienópolis, que é o bairro mais bonito de São Paulo. Então, vamos terminar ouvindo música? Vamos. Então tá, peraí, deixa eu só... O que temos agora, Bruno? Agora, depois da música, a gente vai para o Facebook. Você que está em casa, corre lá para a página do Facebook e assiste a gente que tem pergunta lá. E a gente vai voltar na segunda-feira, às 5 horas da tarde, agradecendo ao Márcio, ao Gabriel, ao Cláudio, à Vanessa e ao André. Bruno, até Bom segunda. fim de semana, gente. Paz. Beijo. Bom fim de semana e quinta-feira que vem todo mundo na Casa do Choro para ver do Pai, do Filho, do Espírito Música. Música. Valeu, gente. Você tá vendo aquela casa, ai, 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 tem São Jorge na entrada, o retrato do Mengo na parede, tem rádio, tem cristaleira, uma morena tipo violão, é assim uma casa brasileira, na panela nem sempre tem feijão, falta isso, falta aquilo, falta tudo, meu irmão, mas quando a festa samba, mesa com cadeira, é assim uma casa brasileira. Você tá vendo aquela casa, ai, 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 tem São Jorge na entrada, tem retrato do Mengo na parede, tem rádio, tem cristaleira, uma morena tipo violão, é assim uma casa brasileira, na panela nem sempre tem feijão, falta isso, falta aquilo, falta tudo, meu irmão, mas quando a festa samba, mesa com cadeira, é assim uma casa brasileira. Você tá vendo aquela casa, ai, 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 tem São Jorge na entrada, tem retrato do Mengo na parede, tem rádio, tem cristaleira, uma morena tipo violão, é assim uma casa brasileira, na panela nem sempre tem feijão, falta isso, falta aquilo, falta tudo, meu irmão, mas quando a festa samba, mesa com cadeira, é assim uma casa brasileira. Você tá vendo aquela casa, ai, 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 tem São Jorge na entrada, tem retrato do Mengo na parede, tem rádio, tem cristaleira, uma morena tipo violão, é assim uma casa brasileira, na panela nem sempre tem feijão, falta aquilo, falta tudo, meu irmão, mas quando a festa samba, mesa com cadeira, é assim uma casa brasileira, é assim uma casa brasileira, é assim uma casa brasileira, é assim uma casa brasileira. Você tá vendo aquela casa, ai, 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 tem São Jorge na entrada, tem retrato do Mengo na parede, tem rádio, tem cristaleira, uma morena tipo violão, é assim uma casa brasileira, na panela nem sempre tem feijão, falta isso, falta aquilo, falta tudo, meu irmão, mas quando a festa samba, mesa com cadeira, é assim uma casa
Obrigado, gente. Ele é muito bonitinho, essa música. O Cláudio, conta pro Bruno o que foi que aquele rapaz disse para você. Nossa, que voz parecida que o seu filho tem com você. Sim, um amigo meu estava gravando, ele cantando no meu disco, fazendo uma participação vocal do disco. E aí o Guilherme Reis, meu sócio, virou para mim e disse: puxa, Cláudio, impressionante como é que a voz do seu filho é igual à sua, né? Só que afinada, né? A gente ainda tem que ouvir isso. A gente cuida com carinho e ouve essa ingratidão Que toda. sacanagem. Muito bom. O Vero, tá vendo o Gabriel tava aqui cantando? Eu olhando muito ali pro canto do nosso estúdio aqui. Não era pra câmera, não. Ele tava olhando entre as câmeras. Por quê, Gabriel? Tem alguma moça bonita ali? Eu não tô vendo. Sim. Tem uma tal de uma repórter aí do programa Estádio, que eu conheço muito bem ela. A Marília, mandar um beijo pra Marília. Marília, nossa querida? É. E também um beijão pra Sueli, grande amiga. A gente podia fazer um músico profissional, de repente, né? Mais uma musiquinha, Vera? Pode, Podemos? com o maior prazer. É Vamos uma lá. música do Cláudio Jorge que fala sobre essa coisa de ser músico profissional e que nós dois acabamos entrando nessa onda do violão aí, acabou sequestrando a gente para esse universo. Ótimo. Exato, uma parceria minha com o meu querido e saudoso Wilson das Neves. Exato. Opa! É hoje que eu vou lhes contar. Um prazer desse jeito não há. Vivido por quem sempre está. Com as notas onde quer que vá. Seja na grande orquestra, quarteto. No palácio, palanque ou coreto. No estúdio, ou em casa ou no bar. Viajando por todo lugar. É gente que não cabe em si. Quando junta fá, sol, dó, ré, mi. Seu tempo é o compasso e a canção. Na levada lá do coração. Que nasceu para sobreviver. De tocar um instrumento pra quem quer ouvir. É a isso que eu me dediquei. E com muitos amigos toquei. Batera, baixo e pistão. Vocal, pandeiro e acordeon. É uma família feliz, embora viva por um triz. Pois não são todas as contas que dão pra pagar. Mas se eu puder escolher, se acaso no mundo eu voltar, o que gostaria de fazer pra de novo a vida levar? Eu diria, só quero tocar um instrumento e tentar o meu povo alegrar. É a isso que eu me dediquei e com muitos amigos toquei. Batera, baixo e pistão, vocal, pandeiro, acordeon. É uma família feliz, embora viva por um triz. Pois não são todas as contas que dão pra pagar. Mas se eu puder escolher, se acaso no mundo eu voltar, o que gostaria de fazer pra de novo a vida levar? Eu diria, só quero tocar um instrumento e tentar o meu povo alegrar. Eu diria, só quero tocar um instrumento e tentar o meu povo alegrar. Eu diria, só quero tocar um instrumento e tentar o meu povo alegrar. Lindo. Como se fosse pouco tocar um instrumento assim. Obrigado, gente. Maravilha, maravilha. Muito bom. E Ó, aí, a gente Bruno? tem as mensagens ali, calma aí, é o Glaubo, ele... Olá, costumo ouvir o programa no Facebook por uma caixa de som via Bluetooth. Após, costumo rever a transmissão a fim de conhecer o dono das vozes. Olha, uma coisa interessante, né, do podcast. Maredina Amaral, ela é de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. Oba, Rio Grande do Sul. Os gaúchos. Ela fala que é lindo demais o programa e ela revê pelo celular sempre. Vocês atualizam as minhas tardes. Equipe top de linha. Parabéns, show. Próximo. A gente tem uma gaúcha muito querida agora. Clarice ela é Basso. de Porto Alegre, Bar. Ivan Cardoso, parabéns pelo programa. Valeu, Ivan.
A Gramota fala, que delícia o programa de hoje, aprendi muito, parabéns. A gente também, né, Vera? Não, a gente está muito bem, porque a gente só aceita elogio e as pessoas respondem, Responde, cara. Muito bom. Eu Porque fico muito aquele tenso, um negócio dia do- apareceu uma do crítica, ele Márcio falou, não ia nossa, dar esse Bruno é certo. péssimo. Não, Mas a gente está disponível também para isso. Tá aí, mais ou a gente tá menos. aqui. Mais ou menos. Não, André? Eu acho também, sou contra. Hater, né? Hater não dá. Sou a favor da censura. Mentira. Tô brincando. Não fala isso. Tô brincando. Da censura do desagradável. É isso, é Mas isso. ele não quer censurar tudo. Isso. Só o desagradável. Só aquilo que não nos interessa. Exatamente. Pois é. Eu tenho uma pergunta. O LinkedIn no Brasil, ele é forte? Ele funciona assim? Muito, e tem crescido cada vez mais. No LinkedIn, é a rede que eu mais tenho seguidores. Hoje eu tenho 8 mil seguidores no Porque LinkedIn. tem limites de seguidores no Insta? Tem. No Insta, no LinkedIn? No LinkedIn tem, eu acho que são 500 mil, parece. Uau, é muita gente. Tem um limite alto. Tem realmente até pessoas que são consideradas influenciadores pelo LinkedIn, porque são os que mais têm seguidores. Chega quase a 1 milhão. São, assim, passam até do limite permitido. Deixa eu trocar. Me dá cá a capa do livro aqui, porque eu acho que a câmera não consegue pegar ali direito. Eu vou tirar o CD do Cláudio, só um minutinho. Do Cláudio, não, do Gabriel. Eu vou por aqui do lado. Eu que assim perguntei isso porque pega eu os não dois. tinha. Eu fiz recentemente, assim, eu tinha um muito antigo, que estava Todo péssimo, mundo não tem tinha LinkedIn foto. aqui? Você tem, não, né? Tenho LinkedIn. Tem, você Você tem também? atualiza sempre? Vamos nos Pode adicionar. nos adicionar. É. Mas você atualiza o seu sempre? Atualizo com alguns artigos, atualizo. Quando tem alguma coisa interessante. relevante, atualizo. Sabe o que é Você, Gabriel? interessante? Não, eu não atualizo. Eu também, enfim, durante bastante tempo trabalhei como jornalista, então eu tenho um LinkedIn que é o lado jornalista do Gabriel Versiani, o lado musical eu ainda não fiz essa mistura, não. O lado musical deixo para outras Você pode ter redes. dois Por outras LinkedIns? plataformas. né? Exato. Pode, com perfis diferentes, Pois pode. não pode ser o Gabriel da música e o Gabriel do Pode, jornalismo? pode, mas não acho interessante. Não é bom. Eu acho que não. Eu acho que se ele conseguir reunir todas as experiências dele no mesmo perfil, Fica mais interessante, ele é mais inclusive. fácil de ser encontrado e ele consegue um network maior. E ele se mas torna isso, mais- Isso que ele É, falou mais é uma coisa interessante, que eu claro. percebo, assim. Eu acho que o LinkedIn é uma rede social para profissões um pouco, por exemplo, ele é engenheiro, publicitário. Você Eu acha não que vejo muito profissões de terceiro artistas, grau? Não, artistas. Eu acho que tem poucos, no sim, LinkedIn. Mas sabe Tenho que essa eu impressão. tenho vários cantores e atores no meu LinkedIn. Mas olha só, em geral, você acha que é uma rede para rede de terceiro grau? É gente Sim, que tem... eu acho que isso que é mais interessante. É, Porque é a gente engraçado, né? adiciona quem a gente conhece e daqueles contatos, outras pessoas que são de segundo e terceiro graus começam a ver o que a gente posta e aí começam a nos adicionar também. Então, isso que é interessante. A gente começa a atingir públicos que nem estão na nossa rede. Porque, a partir do momento que você posta qualquer coisa no LinkedIn, qualquer pessoa pode ver, não só quem faz parte da sua Não, eu não rede. estou falando de terceiro grau de relação, não. Estou falando de terceiro grau de estudo. Sim, sim. Entendeu? Tem gente de... Tem entendeu? todos Porque é uma os coisa níveis mais ali. top. Isso que é mais interessante. Tem todos os níveis ali, Vera. Tem? Tem todos os níveis. Não é uma coisa seletiva. Não tem o marceneiro da esquina. É difícil. Tem. Mas Tem? pior que tem. Por Tem? quê? Porque as Mas pessoas é muito começam. difícil, É Vanessa, difícil, é é a quase minoria. impossível, É a minoria. É muito Mas- currículo vitae acadêmico. Mas por quê? não é? Porque não é só o currículo. Aí é que tá. A O experiência LinkedIn de vida. é uma ferramenta onde você pode postar como o Facebook todos os dias. Inclusive, eu posto diariamente no LinkedIn. E não só artigos. A gente também pode escrever textos. Então, por exemplo, uma história que aconteceu nos bastidores do meu trabalho. Eu vou, escrevo, compartilho no LinkedIn. E já aconteceu de histórias minhas viralizarem dentro do LinkedIn, de terem quase 1 milhão de curtidas Mas e não mais é. de Por 500 exemplo, comentários. como é uma rede ligada a trabalho, você ficar contando experiências de trabalho não é perigoso? Não, se você não expor determinados Você tem que ter noção, detalhes. né? Sim, sim. É importante você saber construir o texto de Imagina, forma... fui contratada para empresa tal. Imagina, hoje vocês não têm ideia do que aconteceu comigo. Aí acabou, né? Como que é a coisa cultural também? Porque eu pro LinkedIn, eu sou como minha mãe pro Instagram, assim. Mas para que serve isso? O que a gente posta? Eu posso postar? Eu não faço ideia do Eu postei que uma você posta no história, eu fui LinkedIn. fazer uma reunião em São O bom é ver os Paulo outros, né? e eu não conseguia chamar o Uber.
E aí, então, um outro empresário que eu nem conhecia, nunca tinha visto, ofereceu para me ajudar. E eu sempre desconfiada, né? A gente não sabe com quem a gente está lidando. Ele conseguiu chamar um Uber e eu não consegui. Aí ele me ofereceu uma carona, eu consegui chegar a tempo para a minha reunião e ele conseguiu chegar para a entrevista de trabalho. Você desconfiada, aceitou assim mesmo? Desconfiada, aceitei. Tá. E deu tudo certo. Agora somos contatos no LinkedIn também, trocamos o WhatsApp. E eu compartilhei essa história no LinkedIn, porque assim, eu quase perdi o meu compromisso e ele quase perdeu a entrevista de emprego dele. Nós temos uma amiga que usa muito aplicativo de encontro, ela também tem umas coisas assim meio desconfiadas, mas ela, ela é temerária aí, Mas tudo bem, né? Eu acho que, no fundo, também as redes reproduzem a desconfiança que você teria na vida real também, para algum estranho, para algum... É o que vai acontecer. Ô, Márcio, a internet mudou a publicidade? Ela vem transformando, sim, sim. Ela acrescenta. Hoje as pessoas opinam sobre aquilo que você coloca no ar, as pessoas opinam sobre aquilo que você está exibindo, as pessoas participam, as pessoas comentam, criticam. Pessoa física virou veículo? Viraram veículo, temos os influenciadores. Então, ela transformou, sim. Ela vem transformando. Eu acho que ainda tem muito por vir. Eu acho que, à medida que as pessoas forem tendo mais conectividade, porque é sobre conectividade, e produzindo mais conteúdo, e participando, vai mudar ainda mais. Acho que está só no começo. Mais do que a internet, a tecnologia em geral. Então, agora, tudo aquilo que a gente vai vendo de reconhecimento facial, as soluções para o varejo, a personalização, a discussão de privacidade, todas essas questões que vão, de alguma forma, diminuindo a barreira que existe entre o físico e o digital, vão criando, sim, um contexto absolutamente diferente para quem precisa expor uma marca, vender um produto. A tecnologia é uma ferramenta que potencializa e cria caminhos diferentes para atingir públicos diferentes. E está mudando valores, inclusive. Sem né? dúvida. Isso é Em muito termos engraçado. sociais, Eu acho que aí, daqui a 50 anos, se a gente morresse, ou se congelasse agora e acordasse, a gente não ia reconhecer as pessoas. É que talvez a gente comece a não perceber mais a internet, como a gente não percebe energia elétrica, como a gente não percebe... Exatamente. Ela está... Vai mudar. Hoje a gente está... Esses dias eu estava num bar com os amigos, e aí antigamente, né, perguntava, oi, tudo bem, quantos anos você tem, né, quantos anos, seu signo, seu time e tal. O assunto, aí teve essa pergunta, quantos seguidores você tem no Instagram? Gente, você falou de uma outra coisa que me interessou profundamente. Como hoje é sexta-feira, você falou a palavra bar. Bar, eu acho que lembra sexta-feira. Então, eu vou agradecer muito a vocês. Eu não vou para o bar, mas eu acho que é um bom lugar para sexta-feira à noite. Excelente lugar. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado. Até segunda, 5 horas. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada a vocês.